Atualmente, não há dúvidas de que os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, algo que apenas se tornou realidade depois da sua vitória contra a União Soviética no evento histórico conhecido como Guerra Fria. Desde a sua vitória contra os comunistas russos, os Estados Unidos distribuíram pelo mundo cerca de 742 bases militares espalhadas em mais de 80 países pelo mundo. Essa posição garante aos Estados Unidos uma vigilância completa do planeta, dando ao seu exército mais do que tempo suficiente para agir em relação a conflitos de escala global que possam colocar em risco a segurança nacional do país. Por conta disso, desde o fim da Guerra Fria, nenhuma outra grande nação se posicionou para opor diretamente os Estados Unidos, temendo o que poderia acontecer. No entanto, esse cenário está prestes a mudar com a China, uma nação que rapidamente se tornou a segunda maior nação do mundo. Porém, eles não pretendem de forma alguma ficar nessa posição, uma vez que seu objetivo final é tomar dos Estados Unidos a posição da maior liderança do mundo, e eles estão fazendo isso por meio de um plano secreto, que já não é mais tão secreto assim, que está sendo colocado em prática nesse instante. O maior erro de cálculo dos Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas, a China é o maior erro de cálculo da estratégia de globalização estadunidense da história. Isso porque, na década de 80, os Estados Unidos viram na China uma oportunidade de ter acesso à mão de obra absurdamente barata, muitas vezes chegando à real escravidão. Desse modo, eles decidiram enviar diversas das suas empresas para lá, das quais seriam responsáveis pela fabricação de produtos de consumo. Inicialmente, esse plano deu tão certo que os Estados Unidos, em algum ponto, quase toda a produção dos Estados Unidos passou a ser feita na China, já que os custos de mão de obra nos Estados Unidos eram muito maiores, justamente por conta das suas leis trabalhistas que garantiam mais direitos aos trabalhadores. Desse modo, se você viveu nesse período, sabe que com o tempo, praticamente todo o produto vinha com aquela marcação Made in China, o que geralmente significava que ele também era muito mais barato e com muito menos qualidade do que os produtos nacionais. Entretanto, conforme as décadas se passavam, as empresas chinesas se aperfeiçoaram, expandindo sua clientela para o mundo todo, o que, por sua vez, fez com que o país passasse a acumular uma quantidade gigantesca de dinheiro e, rapidamente, a China abandonou a posição que tinha de oitava nação mais rica do mundo e flutuou até a segunda posição. O que os Estados Unidos não esperavam é que, em algum momento, o governo chinês iria alterar as suas leis relacionadas a patentes, fazendo com que as informações confidenciais e direitos de produções das empresas norte-americanas na China passassem a ser praticamente de acesso público. Isso, aliado com o alto investimento do governo chinês na sua indústria, fez com que, aos poucos, a China fosse se tornando capaz de produzir os seus próprios produtos, com base nas patentes que as empresas estadunidenses levaram até eles. Desse período, nasceram marcas como a Xiaomi e a Realme, que hoje estão presentes entre as 5 maiores empresas de celular do mundo. Quando isso aconteceu, os Estados Unidos pensou em retirar as suas empresas de lá, porém, eles já tinham feito tanta movimentação e sucateado a própria indústria do país, que fazer esse movimento levaria tanto tempo quanto levou para ele acontecer. Ou seja, bota aí algumas boas décadas. Essa tentativa de desvinculação com a indústria chinesa é algo que os Estados Unidos está fazendo até hoje. Entretanto, independentemente de eles conseguirem sair ou não, com esse erro de cálculo geopolítico, os Estados Unidos transformou a China num fantasma do que foi o seu maior adversário na história, a União Soviética, e assim como no passado, atualmente esse conflito entre as duas está começando a se tornar a Segunda Guerra Fria. O Brasil nessa história, sendo uma imensa potência mundial agrícola e a maior nação da América Latina, o Brasil é sem sombra de dúvidas um aliado que ambos os lados querem ter nessa guerra, uma vez que tanto os Estados Unidos quanto a China dependem das nossas exportações de recursos para garantir a fluidez de sua economia. Assim, nessa corrida, nós temos apenas a ganhar, uma vez que ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto a China,
vão querer fazer de tudo para ganhar o favoritismo dos brasileiros, e isso significa, na prática, investimentos altíssimos. O primeiro país que fez uma movimentação do tipo foi a China, com o anúncio da sua compra de uma cidade na Paraíba. Seu plano é injetar 9 trilhões de dólares numa cidade chamada Mataraca, e nela construir uma cidade modelo que seria, por uma margem absurda, a cidade mais tecnológica de todas o Brasil. De acordo com os planos das empresas chinesas envolvidas, a sua cidade vai ser um espetáculo, uma obra que fará a grande Dubai sentir inveja, e não é para menos. 9 trilhões de dólares é praticamente o mesmo valor do PIB do Brasil inteiro colocado só em uma cidade. Com isso, a empresa espera transformar a cidadezinha de apenas 10 mil habitantes em um polo do país com mais de 3 milhões de habitantes. Além disso, a China também demonstrou interesse em produzir uma malha ferroviária de trem-bala, que iria conectar as principais capitais do país, permitindo um fluxo de pessoas nunca antes visto aqui em escala nacional. Mas no momento, esse projeto chinês é alvo de um procedimento extrajudicial de investigação instaurado pelo Ministério Público da Paraíba. Se esse projeto seguir em frente, é só questão de tempo até que os Estados Unidos sigam seus passos e comecem a injetar no Brasil quantidades absurdas de dinheiro. Nessa situação, como ambos dependem de nós, é bem provável que o Brasil assuma uma posição de neutralidade, onde somos imensamente beneficiados pelas duas principais nações em conflitos do que está caminhando para se tornar a próxima Grande Guerra Fria Mundial. O plano da China. Enquanto a ideia de controle dos Estados Unidos ao longo da história veio por meio da força, com o avanço das suas centenas de bases militares, a China tem uma outra perspectiva nesse processo, já que a ideia dos Estados Unidos, por mais que eficiente, é muito custosa, fazendo com que eles tenham que investir trilhões de dólares todos os anos para manter a sua máquina de poder funcionando. A China, por outro lado, tem uma perspectiva diferente, mesmo que eles também estejam planejando construir bases militares ao redor do mundo, seu planejamento é em menor escala, já que a sua ideia de comprar o favoritismo das nações está vindo por meio de investimento pesado dentro dos países que ela quer como aliado. O Brasil não é o único a receber investimentos do tipo. Por exemplo, um dos planos da China é transformar a África em um dos continentes mais ricos do mundo, fazendo investimento pesado no seu setor agrícola, assim como na infraestrutura que a nação perdeu por completo durante o período colonial. É claro que nesses locais em que ela colocar seu investimento, sem sombra de dúvidas, a China também irá incluir a construção das suas bases militares, sendo que nos últimos anos ela tem dado muito favoritismo para países da América Central e do Sul. Isso vem justamente porque essas nações ficam extremamente próximas dos Estados Unidos e se tornam pontos essenciais para qualquer país que esteja tendo um conflito direto com eles. Podemos lembrar aqui da grande crise dos mísseis em Cuba, que ocorreu em 1962 e durou cerca de 13 dias, sendo esses um dos momentos mais críticos da Guerra Fria. A crise teve início quando aviões estadunidenses observaram a presença de mísseis nucleares em bases militares em Cuba, que está próximo o suficiente dos Estados Unidos para poder realizar um ataque nuclear sem chance de resposta. Desse modo, temendo o pior, os Estados Unidos escalou a tensão e esse foi um dos momentos em que chegamos mais perto de realmente vivenciar uma guerra nuclear de escala global. Atualmente, a China já fez acordos com Cuba para a criação de bases militares no seu país, assim como a entrada de capital chinês para auxiliar no desenvolvimento da nação. Com esses movimentos, a China planeja se tornar dona de uma poderosa cadeia de logística e produção, que se expande por todo o planeta e permitirá que ela controle a movimentação de recursos de uma maneira tão eficiente que será muito difícil dos Estados Unidos conseguir acompanhar seu crescimento, fazendo com que eles rapidamente percam a sua posição hegemônica. Outra parte do plano chinês é produzir uma espécie de checkmate, em que eles se tornem tão vinculados com essas nações importantes que, caso os Estados Unidos opte por um conflito direto com eles,
o país acabe ficando isolado e perca muito seu poder, sendo condenado à derrota antes mesmo da guerra começar. Entretanto, imaginar que a maior nação do mundo, há quase 100 anos, irá permitir que algo assim aconteça sem qualquer tipo de resposta ou intervenção seria muita inocência. Desta maneira, é de se esperar que pelas próximas décadas nós também comecemos a ver uma investida estadunidense, injetando dinheiro em nações aliadas a fim de obter seu favoritismo nesse conflito que se torna a cada dia mais inevitável. Um problema para todos. No entanto, de certa forma, uma segunda guerra fria entre os Estados Unidos e a China seria, sem sombra de dúvidas, um problema para todos nós, não apenas levando em consideração a possibilidade de conflitos diretos ocorrendo em países pelo mundo, mas principalmente por conta do efeito que um conflito dessa magnitude traria para os outros conflitos importantes do século, como o aquecimento global, por exemplo. Ter as duas maiores nações do mundo em conflito direto, por demonstração de poder, resultaria numa intensificação ainda maior da produção industrial do mundo, o que, de certo modo, seria um problema sério para todos nós, uma vez que isso iria acelerar ainda mais o avanço do aquecimento global, que pode ser responsável pelo falecimento de bilhões de pessoas pelo mundo com as crises de alimento que resultam da alteração drástica do clima. Grande parte dos alimentos humanos são gerados com base nas estações e ciclos da natureza, e se o aquecimento global alterar, esse equilíbrio poderá resultar em faltas de alimento no mundo inteiro, o que, por consequência, levaria bilhões de pessoas à morte. Assim, por mais que as duas nações tenham consciência do conflito que está por vir, por enquanto, tanto os Estados Unidos quanto a China estão fazendo o que podem para manter a paz. Em seu discurso de setembro de 2021, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente estadunidense Joe Biden disse que os Estados Unidos não estão buscando uma nova Guerra Fria ou um mundo dividido em blocos rígidos. Biden disse ainda que o seu país cooperaria com qualquer nação que intensifique e busque uma solução pacífica para desafios compartilhados, apesar de intensa discordância em outras áreas, porque todos sofreremos as consequências de nosso fracasso. Mas e aí? O que você acha disso tudo? Está curioso para ver a grande cidade que a China irá construir no Brasil, ou você acha que esse contato irá se tornar algo negativo no futuro? Dê as suas opiniões sobre esse assunto nos comentários.